vestes brancas. No sexto selo, você vai ver pessoas que vieram da grande tribulação com vestiduras brancas. E essas pessoas tinham palmas nas mãos, palmeiras, nos levando para a festa dos tabernáculos, que vai se alinhar com o sétimo selo e com a sétima trombeta. Irmãos, vocês estão vendo a sincronia? É perfeito. O que é imperfeito é eu achar que vai começar a tocar a trombeta aqui no sétimo selo. Mas Luiz, foi no sétimo selo que foi dado 7 trombetas. É claro que foi. Você vai ler o Apocalipse todo nessa cronologia? Por acaso Deus não vai no passado e não fala as coisas do futuro ainda num determinado ponto? Porque quando você está lendo o sexto selo, você vai ver pessoas que vieram da grande tribulação, estavam com vestes brancas, mas elas vieram da grande tribulação e elas estavam diante do trono de Deus, junto com os anjos, com os seres viventes. E isso no sexto selo. Essas coisas vão ocorrer no sexto selo? Deus não está aproveitando o sexto selo para contar o futuro? Por que Ele não pode aproveitar o sexto selo para contar coisas que aconteceram no passado? Porque se veio o dia da ira, e o dia da ira está na sétima trombeta, então tocou a sétima trombeta. Por isso que Jesus está vindo. E o sétimo selo vem para revelar as coisas, né? Como eu já falei, estou sendo repetitivo para essa informação ficar na cabeça de vocês. O sétimo selo veio para revelar que já estava tocando trombetas antes. E essas trombetas, elas dão um zoom na história. Ou seja, só na quarta trombeta que você vai ver uma águia voando pelo céu, falando os 3 ais. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Por quê? Por causa das restantes vozes das trombetas. Ó, vozes das trombetas. Isso quer dizer que quem está tocando trombetas é a igreja. Os anjos não falam nada se fossem anjos literais. Por isso a ideia de 7 anjos, para a gente se lembrar dos 7 anjos das 7 igrejas. Essa ideia dos 7 anjos que aparecem em Apocalipse, elas não são ideias aleatórias. Primeiro, você vai ter os 7 anjos das 7 igrejas. Segundo, você vai ter 7 anjos que tocam 7 trombetas. Terceiro, você vai ter 7 anjos que derramam as 7 taças da ira de Deus. Todos esses anjos não são anjos literais. João viu uma visão que projeta algo espiritual para a gente. Por isso que ele viu esses 7 anjos. Não quer dizer que um anjo vai voar pelo céu e anunciar o evangelho eterno. Isso fala a nosso respeito. Por isso, 7 anjos das 7 igrejas. É a plenitude do povo de Deus. Mas isso daí é para quem quer entender. Para quem quer enxergar tudo literal, não vai entender. Você pode até entender tudo literal. Não, são 7 anjos mesmo que vão tocar 7 trombetas. São outros 7 anjos que vão derramar 7 taças da ira de Deus. Você pode fazer isso. Só que você não vai conseguir fazer uma coisa. Que não vai conseguir alinhar essa sincronia perfeita. E vai entrar em conflito aqui no sexto selo com o sétimo. Então, voltando no assunto das 2 oliveiras, são essas 2 oliveiras que são os 2 ungidos de Deus, os 2 profetas, é o espírito de Moisés e Elias derramado no povo de Deus. São esses 2 que vão alimentar as 7 igrejas com azeite de ouro. No mesmo contexto de 1260 dias, da besta que se levanta do abismo. Por isso que as 2 oliveiras aparecem em Apocalipse 11, para a gente olhar para Zacarias e para somar Zacarias 4 com Apocalipse 11. Aí a gente recebe a revelação. Por que eu estou falando isso? Não conseguiu entender? Aquelas 2 oliveiras que está na visão, na quarta visão de Zacarias, sai azeite de ouro delas e elas alimentam aqueles 7 castiçais. Lá em Apocalipse fala que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E as 2 testemunhas está onde em Apocalipse? Está em Apocalipse 1? Não, está em Apocalipse 11. Mas são as 2 testemunhas que alimentam as 7 igrejas. Essa é a prova que as 7 castiçais, que são as 7 igrejas, não é só contexto histórico. Está no futuro, para que as 2 testemunhas alimentem as 7 igrejas. Eu não vou repetir, para não ficar voltando toda hora, mas você tem a opção de voltar o vídeo. Se você não entendeu, volta as palavras que eu falei que você vai entender. Esse acréscimo é para quem acompanha os meus vídeos, só quem acompanha os meus vídeos que vai entender isso. Pode ser que alguém que não acompanha, mas estude a profecia, entenda o que eu vou falar. As 2 testemunhas é Moisés e Elias, o espírito deles derramado sobre judeus e gentios. Não precisa nem falar das 2 casas de Israel agora. Só entender que é judeus e gentios já basta. Essas 2 testemunhas, Deus de propósito fala: esses são os meus 2 ungidos que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra.
Visão que está em Zacarias. Lá em Zacarias, essas duas oliveiras alimentam os 7 castiçais. Deus pega os 7 castiçais em Apocalipse e fala, são as 7 igrejas. Contexto histórico? Não, contexto profético. As duas oliveiras, elas têm azeite de ouro para alimentar esses 7 castiçais. Então está em Apocalipse 11. Em Apocalipse 11 tem a besta que vai se levantar do abismo. A besta que vai se levantar do abismo é o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. O mesmo que está em Apocalipse 13, o mesmo que está sendo explicado em Apocalipse 17. Vai se levantar do abismo e vai fazer guerra contra os santos. E vai matar eles. Isso é o que está em Daniel 7. É o chifre pequeno que faz guerra contra os santos e prevalece durante 3 tempos e meio, que vai ser exatamente a última parte da última semana. E isso também está em paralelo com Daniel 9. Na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. O que é sacrifício contínuo? Ou holocausto contínuo? No livro da lei, são aquelas ofertas oferecidas diariamente, continuamente, todos os dias. Essa é a sombra. Mas a realidade disso são as nossas orações, a pregação do Evangelho, irmãos se convertendo ao cristianismo. Isso é a realidade. Quando as duas testemunhas estiverem profetizando, elas vão estar alimentando o povo de Deus. O povo de Deus vai estar orando, ou seja, aí você tem incenso. É o povo de Deus cuidando daquelas 7 lâmpadas, como estava no livro da lei, acendendo os 7 castiçais para iluminar o corpo. Mas aí a besta levanta e mata as duas testemunhas, ou seja, o azeite de ouro para. Aí o que acontece? Para as orações, para o incenso. Ou seja, tirou o sacrifício contínuo dos santos, porque está fazendo guerra contra eles. No próprio Apocalipse 11, você está vendo o sacrifício contínuo sendo tirado. E aí vai ser posta a abominação desoladora. Vai ter que adorar a besta, receber a marca da besta. Quanto mais você tem a Torá na cabeça, mais você tem revelação do Apocalipse. No livro da lei está escrito que Arão e os seus filhos tinham a lei de colocar em ordem as lâmpadas. Eles tinham que acender as lâmpadas e tem um processo para cuidar daquelas lâmpadas, né? Azeite, limpeza e tudo mais. Nos 7 castiçais, figura das 7 igrejas. Eles tinham que primeiro arrumar as lâmpadas e depois queimar um incenso no altar. Até essa sequência tem revelação. Primeiro coloca as 7 lâmpadas em ordem e depois acende o incenso, queima incenso no altar de ouro. E uma vez por ano, esse incenso que é queimado continuamente no altar de ouro tem que ir para o Santo dos Santos. Isso também está em Apocalipse, é o dia da expiação. No dia da expiação, o incenso que está no santo lugar passa para o Santo dos Santos, para a fumaça cobrir Arão, para que Arão não morresse. Isso é tremendo, irmãos. Então por que eu estou falando isso? Porque Deus ordenou, vocês vão fazer isso continuamente, tardes e manhãs. Ou seja, olha o sacrifício da tarde e da manhã aí. Lembrou de Daniel 8? 2.300 tardes e manhãs, o tempo que o santuário fica assolado. A besta vai fazer cessar isso, mas vai fazer cessar a realidade dessas coisas. Ainda que exista um templo em Jerusalém, ainda que o anticristo se coloque contra isso daí, na verdade Deus está falando muito mais das coisas espirituais, assim como no tempo de Paulo. No tempo de Paulo tinha o templo físico, os sacerdotes estavam lá ministrando como sombra das coisas futuras, como diz o escritor de Hebreus, mas estava o templo espiritual de Deus na terra, a igreja oferecendo o verdadeiro incenso. Você consegue entender que o sacrifício contínuo está sendo tirado em Apocalipse 11? Mas lá em Joel, Deus dá uma dica para o seu povo. Ele fala, clama diante de mim, coloca pano de saco, se humilha, ministros do altar, ainda fala ministros do altar. Quem sabe Deus não vai deixar ainda uma oferta de manjares para vocês. Oferta de manjar é sacrifício da tarde e da manhã. É oferecido continuamente, em todas as festas tem ofertas de manjares. Ou seja, não vai parar aqui. Elas vão continuar profetizando aqui também, na última semana, na metade da última semana. Só que aqui elas vão ser mortas. Aqui elas estão sendo protegidas. Até agora, irmãos, essa é a linha do tempo que eu enxergo. Essa é a revelação que eu entendo. Se mais para frente eu ver que tem alguma coisa errada, eu vou fazer ajuste, eu vou consertar. Mas eu creio que até agora isso está em sincronia. Está bem baseado na lei e nos profetas. Não deu para falar sobre os 4 ventos do céu com mais detalhe. Eu vou estar fazendo isso nos próximos vídeos. Eu também queria ler a última trombeta, mas eu vou deixar para vocês lerem,
porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? E eu já estou com essa lousa aqui formada, então se eu for ler a sétima trombeta eu queria escrever as coisas aqui. Eu vou deixar para vocês lerem. No próximo estudo eu vou estar explicando o porquê do cavalo verde e como que Deus faz para revelar as nações que vão batalhar contra o povo de Israel através da cor dos cavalos. E o porquê que os cavalos estão sendo chamados de 4 ventos do céu e aonde que os 4 ventos do céu aparecem nos profetas. Essas coisas vão aparecer no próximo vídeo. No próximo vídeo eu também vou ler sobre o sol se escurecer, a lua se tornar em sangue ou escura e as estrelas do céu caírem sobre a terra. Então, irmãos, é basicamente isso. Antes de finalizar o vídeo, eu vou dar um último acréscimo para vocês, para indicar vocês para o próximo vídeo. As trombetas, elas vão falar com mais detalhes o que está acontecendo no tempo dos selos. Então, as trombetas é uma espécie de zoom no tempo dos selos. Se você quiser saber com mais detalhes o que está acontecendo no tempo das trombetas, você vai ter que ir em Apocalipse 10, 11, 12 e 13. Eu vou parar aqui, porque dá para continuar. O Apocalipse 12 vai vir para adicionar acréscimos em Apocalipse 11. Quer dizer que o que Deus falou resumidamente em Apocalipse 11, Deus vai acrescentar em Apocalipse 12. E o Apocalipse 13 vai vir para adicionar acréscimos em Apocalipse 11 e 12. E aí você vai ter que somar. Coisas que Deus falou em Apocalipse 11 não vão aparecer em Apocalipse 13. Coisas que Deus falou em Apocalipse 13 não vão aparecer em Apocalipse 11, também no 12, mas existe essa linha do tempo. E aqui em Apocalipse 10 existe uma chave que vai desencadear toda a revelação daqui, de Apocalipse 11, 12 e 13. Essa chave, eu vou dar ela nos próximos vídeos, que vão estar relacionados com o livro selado de 7 selos. Entendeu, irmãos? Por que eu falei isso? Porque Apocalipse 11, 12 e 13 está falando com mais detalhes o que está acontecendo no tempo dos selos. Deus está adicionando detalhes. E também no tempo das trombetas. Vou dar um exemplo para vocês. Através dos 7 selos, Deus está te dando aquela visão panorâmica. Através das trombetas, Deus está te dando os pormenores. É apenas um exemplo que dá para acrescentar mais exemplos. A visão panorâmica dos 7 selos é semelhante àquela visão que você tem lá do helicóptero. Você está em cima do helicóptero e você consegue ver tudo embaixo. Você consegue ver os prédios, você consegue ver o que tem do lado dos prédios, você consegue ver as casas, os carros, as pontes. É aquela visão panorâmica, uma visão bonita, mas lá do alto você não consegue ver os detalhes de baixo. Para você ver os detalhes, você tem que descer do helicóptero e dar uma passeada de carro lá na cidade, né? Para você ver os detalhes. Isso é o que está acontecendo no livro de 7 selos. Através dos 7 selos, rapidinho Deus te dá aquela visão panorâmica do alto. E aí quando Deus mostra as trombetas, aí Deus está te dando os pormenores. O que está acontecendo com mais detalhes nos selos. E aí se você quiser saber com mais detalhes o que acontece em Apocalipse 11, 12 e 13, aí vai vir o Apocalipse 14, 15, 16, 17, 18 e 19. O Apocalipse 13 está sendo explicado diretamente em Apocalipse 17. O Apocalipse 17 explica o Apocalipse 13. Se o Apocalipse 13 está em paralelo direto com Daniel 7, então o Apocalipse 17 está em paralelo com Daniel 7. Ok, irmãos, eu vou acabar esse vídeo por aqui. Eu vou fazendo novos vídeos e depois eu vou relacionar os vídeos. Eu vou criar a playlist e vou deixar tudo organizado. Assim como eu fiz com o vídeo de Gog e Magog, da beice dos reis da terra, do chifre pequeno, sem Cã e Jafé. Eu fiz uma playlist. Então, em todos os primeiros vídeos vai ter um link com uma playlist. Quando você clicar na playlist, aí você vai ter todos os vídeos em série, organizado. Eu vou fazer o mesmo com os vídeos dos selos e das trombetas. Você que conseguiu assistir o vídeo até aqui, até o final, se inscreva no canal se você não está inscrito, para você ficar atento no canal. O canal cresce também, me ajuda. Assim que eu faço um vídeo novo, já chega o recado para você. Isso ajuda de maneira tremenda o meu trabalho. E também eu queria que você compartilhasse, sempre estivesse compartilhando os vídeos. Os irmãos que compartilham sempre ajuda. Faz com que outras pessoas conheçam essas coisas e muitas pessoas chegam no meu canal maravilhadas com os ensinos. E não é só com as coisas que eu ensino, porque também tem outros irmãos que me ajudam na palavra. Tem o irmão Israel,
tem o irmão Igor Guerreiro, tem o pessoal do grupo do WhatsApp, a gente está sempre conversando, tem o pastor Felipe, né, ele tem um blog todo organizado, tem o Apocalipse Simplificado cheio de imagens, serve para as pessoas que estão iniciando, mas também serve para as pessoas que já estão aí no avançado. O Apocalipse Simplificado não quer dizer que é tudo simples, quer dizer que ele simplifica a maneira de explicar as revelações, ou seja, é uma didática melhor, mas ele usa, né, o escrito. Está no blog. Eu sempre deixo o link do blog do pastor Felipe na descrição. Tem outros pastores que eu vou estar indicando para vocês também, pastores do Brasil, pastores que têm compromisso com a palavra de Deus e que compreendem essas coisas que eu falo no vídeo, pastores que, além de compreender, estão ensinando isso para a igreja. Isso é maravilhoso, né? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí no canal. Assim que puder, eu vou estar respondendo. Se for coisa muito complicada, eu vou juntar as maiores perguntas e vou fazer um vídeo resposta. Ok? Queria que você conhecesse também o canal do irmão Genilson Santos. É um canal maravilhoso, uma palavra abençoada. Um irmão que eu conheci esses dias, ele tem um trabalho excelente no YouTube. Queria muito que vocês conhecessem o canal dele também. Vocês não vão se arrepender, eu estou indicando. É só você clicar nesse link aqui que você vai no canal dele. Tem vídeos para iniciante, vídeos para pessoas que já estão no cristianismo há muito tempo. Ou seja, é a palavra abençoada. Que Deus abençoe a sua vida, te encha de graça e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor Jesus, que seja a sabedoria vinda do céu, a sabedoria que é tratável, cheia de mansidão, cheia de boas obras, que nos restaura, que nos renova, que nos ajusta, que nos faz reconhecer os nossos erros. Ok, irmãos? Quero que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem na paz de Cristo e a gente se vê no próximo vídeo.